Educação Sexual em Debate, nas ondas da Rádio Desk. Um programa ao vivo e interativo que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Apresentação Patrícia Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos na Rádio Desk para mais um Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 5º aniversário. Hoje vamos conversar com a psicóloga Débora Marques Gomes, técnica universitária do Centro de Educação à Distância, SEAD UDESC. Como vai, Débora? Muito bem. Obrigada pela oportunidade, Patrícia. Imagina, Débora, nós que agradecemos o aceite do convite. Ok. Este é o 5º ano que o programa está no ar e gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este projeto é do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias. O programa é coordenado pela professora doutora Sônia Mello. Quero lembrar que se você tiver alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexradio@udesc.br. Agora vamos ao nosso assunto de hoje, que é uma conversa sobre DST, AIDS e deficiência, um estudo sobre a vulnerabilidade de pessoas com deficiência. Débora, podemos começar nosso diálogo pedindo para que você nos conte um pouco sobre como aconteceu este estudo e as motivações que a fizeram escolher esta temática. Bom, eu estava cursando a graduação em psicologia e a gente sabe que ao final tem o famoso TCC. E tinha que escolher um assunto para ser pesquisado, um problema de pesquisa. E aí, um professor amigo meu me incentivava muito sobre as questões da deficiência. A gente sempre teve trabalho juntos, estudava junto alguns aspectos, conversava, e eu sempre quis fazer na área da deficiência visual, justamente por eu ser uma pessoa cega e também por estar envolvida nesse meio. E aí, até qual seria o assunto, qual seria o problema de pesquisa, e a gente verificou que começou a surgir a discussão das doenças sexualmente transmissíveis no campo das deficiências. E aí a gente optou em estar estudando como que seriam as condições de vulnerabilidade das pessoas com deficiência visual a essas doenças sexualmente transmissíveis, e no caso em especial a AIDS. E aí foi aí que o estudo começou a ser pensado, a gente pensou em algumas formas de estar trabalhando, e aí foi concretizando isso, e aí acabou se delineando como você falou, com o título que tu falaste. Sim. Foi uma pesquisa exploratória, Débora, que objetivou caracterizar as condições de vulnerabilidade às DST-AIDS de pessoas com deficiência visual, residentes no município de Florianópolis. Você pode nos explicar um pouco sobre a metodologia utilizada? Então, assim, ela foi caracterizada como uma pesquisa exploratória, como tu falasse, qualitativa, que tensionava estar entrevistando, pesquisando o horizonte das pessoas com deficiência visual aqui do município de Florianópolis. Por que a gente acabou fazendo esse delineamento de que fosse um estudo de campo assim, mais restrito à região de Florianópolis? Porque senão a gente teria um leque muito grande, e quando se trata de pesquisa, senão a gente fica não vai ter pernas para alcançar. Então a gente optou, e aí eu fiquei um pouco apavorada, porque os meus orientadores, que aí teve o Adriano Henrique Neuenberg, que foi o co-orientador, e o Leandro Castro Otamari, que foi meu orientador pela Unisul. Então, assim, eles me propuseram fazer 20 entrevistas. E essas entrevistas são entrevistas qualitativas, não são dados numéricos. É uma entrevista que requer um tempo para transcrever. Sim, foram entrevistas abertas. Abertas, semi-estruturadas, mas o entrevistado tinha o tempo que quisesse para ele falar. Então, teve entrevistas de 15 minutos, mas tiveram entrevistas de 1 hora e meia. E para transcrever isso na íntegra, que foi a nossa da metodologia adotada para transcrever na íntegra e aí fazer análise de conteúdo dessas falas, deu muito trabalho. Nossa, o medo de não dar conta, mas a gente acabou entrevistou 20 pessoas entre 20 e 49 anos, que residem aqui em Florianópolis e que são associados da ACIC, Associação Catarinense para a Integração do Cego. Sim. Débora, você nos explicou sobre a metodologia. E os resultados encontrados, O que a sua pesquisa tem a nos dizer sobre a vulnerabilidade da pessoa cega em relação às DST-AIDS? Pois é. Bom, nós fizemos esse estudo e aí buscamos identificar qual era o grau de vulnerabilidade dessas pessoas
né? Como que eles estavam situados com relação ao conhecimento, às informações sobre as doenças sexualmente transmissíveis, como que se deu a iniciação sexual dessas pessoas, quais os métodos que eles utilizavam, eram métodos contraceptivos, preventivos, eram preventivos com os dois sentidos de prevenir uma possível gravidez e uma possível doença. Então, a gente foi identificando isso na pesquisa. E aí, a gente verificou que as pessoas cegas, no caso com deficiência visual, seja ela baixa visão ou cega, residentes aqui no município, sim, elas estão vulneráveis, as suas condições de vulnerabilidade estão bastante acentuadas no sentido de que essas pessoas não têm acesso às informações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, quando tem uma campanha sobre doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, na televisão, né? O que a gente tem? A gente tem o habitual. Me vem aquelas propagandas onde tem um monte de fulião pulando, aqueles negocinhos caindo em cima da cabeça, e depois vem aquela célebre frase que a gente costuma dizer: use camisinha. Às vezes não está nem falado, está só escrito na tela. Ou panfletos. Então, assim, esse tipo de campanha não chega para a pessoa com deficiência visual, principalmente se ela for cega total. Então, as campanhas, elas não são pensadas para contemplar todas as pessoas, né? Então, as pessoas com deficiência visual acabam ficando restritas. O acesso ao conhecimento hoje está muito mais propagado. Tem internet, tem várias coisas. Mas quando se trata de doenças sexualmente transmissíveis e da sexualidade, principalmente para uma pessoa que se constituiu como cega desde a nascença, é uma cegueira congênita, ela tem que ter um acesso à anatomia, algumas coisas que possam fazer com que ela compreenda as informações que são transmitidas nas campanhas. Essas campanhas, elas pressupõem muito a visão, e é justamente o resíduo, justamente o sentido que nos falta, né? Sim. Então, a gente identificou essa questão das barreiras para acessar o conhecimento. Então, o grau de informação das pessoas com deficiência visual às doenças sexualmente transmissíveis e às formas de prevenção, ele é mais limitado por esses dificultadores do processo. Então, a gente pode dizer que elas são vulneráveis, sim, pelo menos na atualidade. Então, tem uma vulnerabilidade individual, que é a condição da pessoa, enquanto o indivíduo conseguir buscar as informações, mas tem essas barreiras, enquanto os programas também conseguirem atingir essas pessoas, né? Então, a gente tem alguns complicadores aí que dificultam o acesso das pessoas com deficiência às condições de prevenção. É como se as campanhas não fossem pensadas para o público cego. Eu usaria dizer que afirmaria que elas não são pensadas para essa categoria, né? Pensa-se no todo, mas esse todo não contempla algumas deficiências, e no caso da pesquisa a gente identificou que a deficiência visual acaba não sendo pensada, pensa-se no âmbito geral e esquece-se, né? Foi identificado que há uma necessidade muito grande por parte das pessoas com deficiência visual de espaços de discussão sobre essa realidade, sobre a sexualidade, foram algumas pessoas disseram algumas coisas que tu diz assim, não, isso hoje em dia não é possível porque tem tanto acesso ao conhecimento, mas tem muita dificuldade de forma de contágio, como que se dá essas questões. Então, a gente verificou que ainda tem muito que avançar com relação ao acesso à informação por parte das pessoas com deficiência visual às doenças sexualmente transmissíveis, e a forma de prevenir, os métodos utilizados são mais no sentido de prevenir uma gravidez, método contraceptivo, do que preventivo às doenças sexualmente transmissíveis, né? Sim. Então... E na realidade, né, Débora, pensando as campanhas, como você apontou, um tipo de campanha, a campanha que vem na questão do carnaval, com a folia, particularmente eu fiz um trabalho semelhante ao que você está fazendo, mas aí o meu público eram os adolescentes, e não os adolescentes cegos. Em 1999 eu fiz o trabalho, que foi num curso de especialização. E nesse trabalho, os adolescentes chegaram à conclusão de que as campanhas não são pensadas para eles. Exatamente. As campanhas não são pensadas a partir daquilo que eles vivenciam na realidade deles. Me parece que você também identificou isso na sua pesquisa. Porque, por exemplo, adolescentes, eles estão num processo de descoberta, e às vezes tu trabalha com uma campanha que tu pressupõe que as pessoas já sabem algumas coisas. Exato. Né? Então, é complicado. A mesma coisa, tu pressupor que uma pessoa cega sabe do que tu tá falando ali, como tem um entrevistado meu que fala, de uma úlcera. A pessoa sabe o que é uma úlcera, visualmente falando?
Então, é questão de conceitual, elaboração conceitual, né? Que dependendo se ela é uma cega total, né, congênita, de nascimento, algumas coisas não são tão compreendidas. Então, tem que se trabalhar isso anteriormente, para daí a pessoa entender, para aí a gente partir para uma outra etapa, que aí é falar de igual para igual. Então, sim, é nesse sentido. Sim, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate, hoje conversando sobre a temática DST-AIDS e deficiência, um estudo sobre a vulnerabilidade de pessoas com deficiência visual, conversando com a psicóloga Débora Marques Gomes, que é técnica universitária do Centro de Educação à Distância e também trabalha na Associação Catarinense para a Integração do Cego. É isso, Débora? Isso, eu trabalho aqui na UDESC e sou voluntária lá na SIC, participo da diretoria. Exato. Débora, em sua pesquisa você detectou barreiras, né, que aumentam a vulnerabilidade às DST de pessoas com deficiência. Você descreveu já algumas barreiras. Gostaria que você acentuasse e endossasse mais essa questão das barreiras para o acesso da pessoa cega ao conhecimento das campanhas. Gostaria que você retomasse um pouco, explicasse um pouco mais para o nosso ouvinte. Tá, assim, retomando essa questão, a gente identificou que as pessoas estão vulneráveis, assim, por conta, tipo, no público em geral, tu sabes que as pessoas com convívio, com a confiança, com a conjugalidade, acaba tendo uma intimidade. E essa intimidade acaba levando a uma confiança, e aí, quando tu confias no teu parceiro, tu acaba abrindo mão de algumas coisas, inclusive da camisinha, da prevenção, porque eu confio no meu parceiro, talvez pedir para usar uma camisinha seja não confiar nele. Sim. E isso é uma coisa que a gente identificou também na pesquisa com relação às pessoas com deficiência visual. Então, algumas coisas com relação a usar uma camisinha, a usar um método que seja mais preventivo do que contraceptivo, acaba não sendo uma coisa procurada pelas pessoas com deficiência visual. E aí tem essa questão do limitador das barreiras, né? Quando tu recebe na rua um panfletinho sobre a campanha contra a AIDS, de prevenção, bababá, é um panfletinho em tinta. Geralmente... Não vem em braille, Não, né? Geralmente ele não está em braille, né? A pessoa tem que acessar esse conhecimento. De uma outra maneira, que não é só em tinta. Ainda mais uma coisa, tu vai pedir para alguém ler o panfleto. Tem o constrangimento de se lidar com a sexualidade. O assunto sexualidade não é uma coisa fácil que eu possa pedir para qualquer pessoa ler. Historicamente, nós temos alguns comprometimentos com relação à sexualidade. Já é um tema bem... polêmico. Desbravado, né? Imagina com relação à deficiência. Então, assim, eu teve um dos meus entrevistados que eu perguntei para ele, conceite, por favor, para mim, o que é sexualidade para ti? E ele não conseguiu conceituar. E é uma pessoa que está cursando nível superior, mas para tu ver como este é um tema polêmico, que não envolve só, é uma pessoa estudada, está no meio acadêmico. Não, isso é um assunto que permeia o preconceito, os estereótipos, e ele não conseguiu. A gente desligou o gravador para ele dar um tempo e ele pensar, ele disse, eu não estou conseguindo, eu não sei. É uma coisa, sei lá, sexualidade. Sim, porque na verdade implica em valores, né? Crenças. Exato, e aí a gente vai sempre estar lidando com tudo aquilo que foi convencionado e construído culturalmente em relação a essa temática, né? Exatamente. Em torno do sexo, né? Isso, ainda mais tu pensar que tu tem barreiras de acesso ao conhecimento, né? E isso se agrava mais ainda, né? Se já tem esses estereótipos, esses preconceitos, quando se esbarra com essas dificuldades, esse grau de conhecimento, com certeza ele acaba sendo menor se comparado com as pessoas que têm, né, o sentido da visão perfeito. Então, aí essas barreiras, elas acabam dificultando o acesso das pessoas a saber como que é o contágio, como que pode ser essas possíveis transmissões. São coisas básicas. Hoje em dia, as pessoas têm, como que tu não sabes? Mas é um assunto que dificilmente tu vai perguntar num grupo, assim, que tu não tens uma confiança. Tu tem que estabelecer Então, as condições realmente de barreiras sociais para tu chegar, para acessar um posto de saúde e tu ir perguntar, um dos meus entrevistados fala que ele foi fazer o teste de HIV e foi um dificultador, o sentido assim, ele chegou, ele ficou sem ação. Como que eu faço? Eu sei, tem pessoas me olhando, eu vim aqui para fazer o teste de HIV. Como que eu vou saber se tem outras pessoas ao meu redor para fazer essa pergunta? Sim. Ou tu pergunta assim, vim fazer meu teste de HIV bem baixinho, né? Então, assim, não tem um preparo
o sistema de saúde para receber a pessoa com deficiência visual e de acordo com as suas necessidades, com a sua especificidade. Por exemplo, o atendente não vem dizer assim, tal fulano, você veio para... vamos conversar ali dentro, vamos conversar, ver o que você deseja. É na frente de todo mundo, aquele público, né? Então, tem alguns fatores, algumas especificidades que cada deficiência exige. A minha necessidade é de falar, talvez para o surdo seja outras formas, mas cada um tem sua especificidade e isso acaba sendo barreiras que, infelizmente, atualmente não estão sendo vencidas. A gente até consegue, mas tem um belo caminho pela frente para vencer essas barreiras e fazer com que as pessoas tenham acesso e sejam realmente cidadãos na sua plenitude, né? Não seja uma coisa parcial. Eu não sei se você identificou na sua pesquisa, mas você estava falando há pouco sobre o acesso à informação, a forma como as pessoas são acolhidas, e aí... Há pouco também você mencionou a questão da primeira experiência sexual, dos cuidados com a camisinha, da dificuldade em se entender como tudo isso funciona, até por não ter a questão do estímulo visual, e as coisas acontecem muito pelo estímulo visual, né? As informações, as revistas, o mundo é muito permeado desse recurso, né? Desse sentido. E aí me ocorreu a questão do quanto também se nega a sexualidade à pessoa cega, né? Ou a pessoa com deficiência de um modo geral. É como se fossem assexuados. Isso apareceu nas falas dos seus entrevistados? Não. Assim, a gente já tinha feito uma busca na literatura, e esse é um aspecto muito trabalhado, né, pelos autores, essa questão de ver a pessoa cega como uma pessoa sexuada, né? E aí tem uma das minhas entrevistadas fala meio que a respeito disso, de que talvez as campanhas realmente não sejam pensadas para as pessoas com deficiência visual, porque elas têm essa necessidade, elas utilizam... Será que elas vão fazer sexo? Né? Exatamente. Então, nesse sentido, será que... Por que eu vou perder o meu tempo, digamos assim, entre aspas, pensando campanhas se essas pessoas não utilizam desses recursos? Né? Então, são pessoas, digamos, assexuadas. Uma delas fala que quando ela vai fazer o exame preventivo, ela está sentadinha ali e ninguém enxerga ela. Ela passa a ter uma invisibilidade. Quando ela abre a bengala, todo mundo... E aí, a pessoa não explica para ela o que está acontecendo. Vamos fazer o exame, agora você vai sentar aqui. É uma coisa assim, meio que... Parece que como que vai precisar fazer isso? Para quê? Por quê? Sim. Né? Então, assim, eu não vejo a pessoa como um cidadão realmente que possa ter direitos, deveres, desejos. Então, esse sentido de ver a pessoa como um ser, de certo modo, assexuado é uma coisa que foi presente nas falas, na literatura, né? É uma coisa bem, bem forte, bem marcante. E não só na deficiência visual, pelos estudos, mas a pesquisa conseguiu detectar que esse é um aspecto que faz com que as campanhas, de certo modo, não sejam pensadas para essa população. Exatamente. Tá, Débora, nós estamos falando numa rádio educativa em um espaço de diálogo sobre educação sexual, né? Claro. De que forma a sua pesquisa pode contribuir, e na verdade já estamos conversando sobre isso, né? De que forma ela pode contribuir para uma educação sexual intencional, no sentido de minimizar a vulnerabilidade constatada por você em sua pesquisa? A gente fez alguns indicadores nas considerações da pesquisa, no sentido de capacitar os profissionais de saúde para estar lidando com essa categoria de deficiência, para estar lidando com as necessidades, as especificidades das pessoas com deficiência visual, né? Indicou que precisam outros estudos para as outras deficiências, indicou a necessidade, no caso, como era voltado para a psicologia, os profissionais de saúde e os psicólogos se preparem para essa condição, para essa experiência, que é preciso discutir isso em grupos de trabalho, grupos de estudo, que esse pessoal seja ouvido e possa estar discutindo essas questões com as pessoas mais interessadas. As pessoas com deficiência, elas precisam desses espaços. Então, indica, né, grupos de trabalho, grupos de estudo, novas pesquisas. Por exemplo, para tu, digamos, se for um cego, num sex shop, eles vão dizer o que ele deve ter errado a porta, ele não quer vir aqui.
Então, preparar esses atendentes, seja da saúde, seja com questões relacionadas à sexualidade em todos os seus aspectos, para saber lidar com o público cego, né? Sim, sabendo que são sexuados, que são homens, que são mulheres, que são jovens e que têm pleno direito de viver o prazer, a dimensão da sua sexualidade. Né? Exatamente, sujeitos que têm desejos e tem todo o direito de estar acessando isso como todos os outros, né? Então... Sim. Débora, nós temos um quadro no programa que são as dicas da semana. Uhum. Aqui nós sugerimos alguns filmes, livros e eventos sobre o tema discutido. Né? Eu gostaria de saber quais seriam as suas dicas para os nossos ouvintes e já sinalizar para os nossos ouvintes que nós temos aqui conosco no estúdio a presença da professora Gabriela Dutra de Carvalho, que também vem fazer um convite com relação a um evento que acontece na universidade nessa semana. Mas vamos às suas dicas, Débora, e depois nós passamos para a professora Gabriela. Bom, assim, o horizonte de literatura da deficiência tem muita coisa hoje em dia, mas eu acho que é uma literatura indispensável, uma científica para ser lida, é da Débora Diniz, O que é Deficiência, eu acho que é da Brasiliense. Sim, é da Brasiliense. 2007 foi lançado, é um livro pequeno, acho que ele tem um novo olhar com relação à deficiência para ser trazido, acho que é uma coisa importante. Também indico a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que surgiu em 2006, que foi promulgada aqui no Brasil como uma emenda constitucional em 2008. E ela é uma coisa bastante ampla, né? Ela traz um leque de possibilidades com relação aos direitos e aos deveres das pessoas com deficiência, em todos os seus aspectos, inclusive fala dessa questão da sexualidade, dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência visual. E aí tem muita coisa, mas eu já vou me restringir a esses dois por causa do nosso tempo. Tá bom, Débora, obrigada. A professora Gabriela tem um convite a fazer. O seu microfone está ligado. Alô, bom dia, ouvintes. Eu vim aqui fazer um convite especial tanto para professores, quanto os demais educadores, coordenadores, supervisores, a turma que trabalha com a limpeza, as merendeiras de escolas, de um evento do nosso grupo de pesquisa que é sobre formação de educadores e educação sexual. É o nosso 5º colóquio. Ele vai acontecer do dia 28 agora, de setembro, ao dia 30. Dia 28 é à noite, das 19 às 21 horas. Dia 29, no período da manhã e à tarde, e no dia 30 de manhã. Nós vamos dialogar sobre as seguintes temáticas: a criança que você foi e a criança que você educa. Quem educa o educador? Educação sexual na adolescência e interface com as linguagens midiáticas. Sexualidade e envelhecimento. Educação sexual da criança cega. Educação sexual e estabelecimento de redes internacionais. Como é que você pode participar desse evento? As inscrições são gratuitas. Você entra no site da UDESC, tanto no site da UDESC, na parte de notícias, tem lá o 5º colóquio sobre educação do grupo de pesquisa sobre formação de educadores e educação sexual, quanto na página do SEAD, do Centro da Educação à Distância. Na página do SEAD nós temos um banner, basta clicar no banner, estão lá as orientações para como se inscrever. Ou na notícia, você vê a notícia sobre o colóquio, também tem a ficha de inscrição. As inscrições são gratuitas, nós temos ainda bastante vagas, então estamos convidando a comunidade em geral, os professores e demais educadores, para que participem desse evento de grande importância para a sociedade catarinense. Aguardamos a presença de bastante gente nesse colóquio. Fica aí o convite, né, professora Gabriela? Obrigada por ter esse aparte aqui na nossa conversa de hoje. E lembrando que o colóquio reúne profissionais de outras universidades do país que trabalham com educação sexual. E como estamos falando hoje a respeito da vulnerabilidade de ST/AIDS, a pessoa cega, também vamos discutir a questão da infância, né, e de temas ligados à sexualidade da criança cega. Então fica o convite aí para a SIC, né, professora Débora? Isso, E fica o convite para os demais membros da comunidade, né? Para fazer a inscrição. Lembra que o evento, ele dá um certificado de 20 horas.
Ah, sim, para as pessoas que quiserem participar, que tem um certificado de 20 horas, aí se as pessoas têm que justificar horário, essas coisas de trabalho, né? E para aquelas que precisam ter horas de estudo, né? Os alunos, os que fazem licenciaturas, isso é importante, né? Bem, nós temos aqui, a Débora também deu as dicas dela, agradecemos mais uma vez, e aí vamos agradecer a presença da professora Gabriela e a sua presença, Débora, e lembrar que nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Agradecemos a sua disponibilidade, Débora, e eu gostaria de pedir que você faça as suas considerações finais, aí retomando a sua temática, a temática que nós dialogamos hoje. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando essa pesquisa, divulgando o trabalho que os meus orientadores, o Adriano, Henrique Noemberg e o Leandro Castro Ultramari quiseram, né, ir comigo buscar esse assunto e desbravar essa temática. Então, quero agradecer a oportunidade, mas assim, o que a gente observa, né, eu quero deixar como necessidade é que nós precisamos pensar, né, campanhas que atendam essa categoria de deficiência e que contemplem, pois somos indivíduos que têm sua sexualidade como os demais, somos seres sexuados, temos direitos, deveres, interesses, desejos, e precisamos, pagamos nossos impostos, como todos os outros, né? E precisamos estar dentro da sociedade, ser incluídos. E aí eu acho que cabe aos gestores públicos estarem pensando campanhas que possam nos atingir, né? Porque senão uma palavra que a gente usa é deficientização da epidemia, para que não aconteça, né? Essas pessoas não são usuários, no caso não utilizam, não são assexuadas, não, para que prevenir? Não pode acontecer dessas pessoas, por não ser pensado campanhas nesse sentido, acabem contraindo as doenças sexualmente transmissíveis, em especial a AIDS, e aí a gente não tem que deixar isso acontecer. Vamos pensar em campanhas que possam estar atendendo a todos, inclusive as pessoas com deficiência visual, né, e me coloco à disposição no que for necessário, no que for preciso para a gente estar pensando isso. Eu penso que a SIC também está à disposição para a gente estar pensando junto, né, novas pesquisas, novos estudos, se fazem necessário. A gente está numa rádio educativa, né, outros profissionais, outros estudantes podem pensar em estudos nesse sentido, e a gente está aí para semear a duvidazinha na cabeça para que as pessoas queiram regar e aí surgir novos frutos, né, nesse sentido. Obrigada, Débora. A professora Gabriela tem mais um recado. Eu queria lembrar que nesse evento nosso, nesse colóquio, vai ser lançado o livro de Sexualidade para Cego em Braille, de autoria da professora Maria Bruns. Sim, eu não sei se a Débora conhece o livro. Conheço, usei na minha... Usou no seu trabalho de TCC, que é esse trabalho que você está socializando agora com os nossos ouvintes. Então, também teremos um momento de lançamento de livros e aí o livro sobre a sexualidade da pessoa cega. Obrigada mais uma vez, professora Gabriela. Eu também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente no site www.cead.desc.br. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um programa Educação Sexual em Debate. Agora vocês continuam com a programação da Rádio Desk. Educação Sexual em Debate. Conteúdo: professoras Sônia Mello, Vera Marques, Patrícia Mendes e Gabriela Dutra. Produção e roteiro: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da Universidade do Estado